identificação. Normalmente as cartas pedem para vocês colocarem iniciais ou até pedem nome. Às vezes eles dão uma proposta para você ao final assinar com um nome. Nós vimos isso nos nossos textos, a gente chegou a ver um modelo de carta assim. Agora, se não fizer isso, né, não der um nome, você não vai usar o seu, né, nem para inicial. Né? A inicial ela não pode ser a inicial dos textos de vocês, dos nomes de vocês. Por quê? Senão vocês vão estar se identificando no vestibular e identificação no vestibular é algo que não é permitido, tá legal, gente? Então, sempre usem, mesmo para abreviação, uma abreviação do nome que não seja seu. E cuidado, galera, já teve, por exemplo, pessoas que fizeram uma abreviação para fazer uma brincadeira, né? Então, coloca às vezes um nome, né, que vai dar alguma coisa meio engraçada e perde ponto por isso, tá? Bom, o que mais? Aqui o detalhamento. Esse slide, esse especificamente, nós trabalhamos em sala, mas eu fiz questão de colocá-lo para a gente, algumas pessoas não copiaram ou ficaram em dúvida. Então, o detalhamento, né? Primeiro parágrafo. O que tem que ter? Identificação do enunciador, tá? Tudo no primeiro parágrafo. Objetivo. Por que quem está escrevendo, né, no caso o enunciador, ele resolveu escrever? Então, motivo. E depois a tese. A carta também tem tese, né? Eu coloco tese aqui, vou dizer meio entre aspas, mas é a resposta que é o enunciador dá ao tema depois de problematizá-lo. Ou seja, por que de repente, né, você resolveu escrever isso, né? Então, ó, e aí assim, você resolveu porque você tem provavelmente algum motivo, né? E aí você vai pôr, no caso, o seu ponto de vista, né? A sua tese, aquilo que você vai defender na carta. E aí eu fiz bem detalhado também para vocês, como já tinha feito, né? Eu fiz isso daqui, ó. Então, ó, a apresentação é biólogo, você vê que não precisa colocar o nome, né? Vai dizer por que resolveu escrever, porque na última semana leu no jornal da cidade que alguém pretende utilizar uma das importantes reservas ambientais para a construção de um centro de lazer para a comunidade que vive próxima a este bioma. Tá vendo? Então foi o porquê. E aí, essa parte que está em preto é exatamente aquela parte mais esperta, né? Que não faz parte nenhuma dessas três coisas que eu coloquei, e é como ele vai dar uma resposta contrária, é algo assim que é para seduzi-lo, né? Seduzir, no caso, talvez seja um prefeito, né? Talvez seja um governador, não sei, tá? Então, ó, sei que sua intenção é boa, visto que proporcionará lazer aos moradores daquela localidade. Olha que legal. Então, na vida real, a gente faria isso, né? E a carta é um texto muito próximo da nossa realidade. Todos os gêneros textuais são muito próximos da nossa realidade. Tá? Então, muito inteligentemente o aluno fez isso, inteligentemente ele colocou, eu achei muito legal, porque ele seduz o cara, ele se coloca de uma forma legal, né? Não faz uma crítica direta, porque embaixo, ó, de novo, ó, tá vendo? Notem que as três partes
Oi, galera. Agora eu coloquei o microfone. Vocês estão ouvindo ou não? Sim. Tá, que caiu mesmo a ligação aqui. Bom, isso chama Bom Jesus dos Perdões. Vamos lá. Foi legal porque acabo colocando as pessoas aqui de novo, aqueles que estavam fora. Tá? Vamos voltar lá para a explicação. Então, a gente tinha, né, tá. Então, a gente tinha, por exemplo, estava vendo essa estrutura quando caiu a conexão. Então, nós temos exatamente uma estrutura do primeiro parágrafo da carta. Tá legal? Então, há uma identificação, um objetivo, e o final aqui, tem alguma mensagem bloqueando? Tá. E o final. Tá. Dá para ver ali, galera? O slide? Sim, Thomas. Tá. Vamos lá, não. Desculpa que deu uma mensagem aqui estranho. Tá. Então, três partes. Isso caracteriza o início da carta, né? O primeiro parágrafo dela. Depois, os outros parágrafos, a gente dá uma olhada também, né? Então, quando eu tenho argumentação, né, eu posso dividir em 2 ou 3 parágrafos. Eu recomendo 2. Por quê? Pelo tamanho das folhas dos vestibulares que a gente tem visto, com exceção da PUC, 2 parágrafos é um bom tamanho, tá? Então, tem o desenvolvimento, esse é o momento legal de vocês formularem suas ideias, de tentar persuadir, né, a pessoa para quem você está escrevendo sobre o seu ponto de vista. Você tem um momento de refutar algumas ideias, né? Você vai escolher melhor os seus argumentos e sempre mantendo, né, alguns elementos da interrupção, ou seja, você pode ter, por exemplo, ter uma estrutura muito parecida com a dissertação, se você não tiver interrupção. Ah, mas eu coloquei data. Ah, mas eu coloquei ao Senhor. Tá. Se você fizer tudo isso e mesmo assim não ter um grau de conversa, não manter uma interrupção, você não está, por exemplo, dentro do texto que a gente chama de carta argumentativa, tá? Então, é muito importante. E aí, né, a conclusão, né? A conclusão, vocês vão olhar, é muito parecida, mas muito parecida mesmo com aquilo que a gente usa na dissertação, só que tem uns detalhes, né? Quando eu falo senhor prefeito, creio que o bom senso deverá prevalecer, inclusive, em função do fato de que cada vez mais estamos carentes, ó, senhor prefeito, estamos, tá? Dá um grau de conversa, né? Ademais, além de estar cometendo um crime, ó, você está falando com o prefeito, né? Além do senhor estar cometendo um crime, eu não preciso colocar senhor, né? O próprio verbo, né, declara que eu estou falando com alguém, né? Estará, ó, contrário ao pensamento atual de preservar, de que preservar dever de todos, principalmente das nossas, ó,
tudo converse, né? Autoridades. Eu achei muito legal a escolha desse aluno que fez esse final aqui, porque ele é meio sedutor, ele nota que ele tem um grau de ameaça. Ele está dizendo, ó, você é um cara que está cometendo um crime. Só que ele não fala isso de uma forma bruta, né, de uma forma mal educada. Não, ele vai mostrando, ó, você está fazendo isso, inclusive está indo contrário ao pensamento mais moderno. Então, ele está chamando o prefeito, no caso ali, até de antiquado, né? Espera, então, que reformule, ó, tá vendo? O verbo marca um tom de conversa, esse seu projeto, ó, o pronome marca um grau de conversa, aplicando em outro lugar. Se assim for feito, conte comigo. E aqui eu acho mais legal ainda porque ele dá uma patada no prefeito, ele dá uma dura no prefeito, ele chama de antiquado, de criminoso. E aqui, se tudo isso for feito, conte comigo e com toda a população para ajudar. Eu acho maravilhoso, né? Porque, de repente, a ideia de sedução que falou logo no começo, ela se configura, né, no finalzinho aqui. Vamos lá. Interrupção, né? Vamos ver o que é isso, vamos lembrar, né? É obrigatório na carta. Eu tenho que pensar. Diferente, ó, dissertação. Eu escrevo sobre um assunto. Carta, eu converso com alguém sobre um assunto. E conversar, galera, não é se, né? Falar é uma coisa, conversar é outra. A gente vai ver bem isso daí, tá? Então, interrupção é um bate-papo com um suposto personagem que você vai criar, né, com quem está falando. Tá? Então, algumas coisas, eu ia pedir para vocês darem um print na tela, algumas coisas aqui são fundamentais. Tá? Então, o uso de verbos na terceira pessoa, né? Singular ou plural. Né? Ó, espero que pense, gostaria que lesse. Ó, se lesse, que o senhor lesse. Espero que o senhor pense. Tá? O próprio verbo ajuda isso. Né? Uso de perguntas para estimular possíveis respostas. E aí, vamos lembrar, pergunta na dissertação ela é retórica. Aqui a pergunta é para obter uma resposta. Tá? Uso do recurso de pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Ilustríssimo, Você. Né? Aquilo que eu falei vai depender muito, 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 muito do grau de intimidade que você tem com o seu interlocutor. Tá? Uma coisa importante, vamos imaginar que no dia do Enem, no caso no Enem não tem a carta, mas no dia da Unicamp ou de qualquer outro vestibular que tenha esse gênero textual, vamos imaginar que você esqueceu o pronome de tratamento. Senhor e senhora ajuda muito, tá? Então, deu um branco, não sei como tratar dessas pessoas, não sei como chamá-los, senhor e senhora funcionam muito bem, tá? Depois, uso de pronomes pessoais, não é pronomes pessoais, deixa eu voltar aqui. Uso de pronomes uso de pronomes possessivos, né? Tá. Nosso, nossa, seu, sua, e também no plural, né? Nossos, nossas, seus, suas, né? Ajuda muito bem também, tá? Permite com que você, de repente, converse com a pessoa. Depois, uso de vocativos, né? Galera, né? Presta atenção, né? Davi, você está vendo o slide, né? Tá? Uso de vocativos.
Então, aqui um texto, né, que foi escrito em tom de conversa. Nós vimos um trechinho desse texto, deu uma ampliada um pouquinho, para ver que tudo que tem em vermelho são marcas de interrupção, né? Eu posso garantir tranquilamente que essa pessoa não está falando, ela está conversando. Ó, conheço há muito tempo, sempre fomos amigos, também estudamos a vida inteira juntos e quando crianças morávamos no mesmo bairro. Carlos, ainda me lembro de seus pais tão divertidos, eles sempre brincavam conosco. Tudo que está aqui, né, em vermelho, são elementos que a gente chama interruptivos ou marcas de interrupção. Então, na carta, segue a mesma ideia. Eu tenho que conversar, tá? Tudo bem? Vamos avançar? Agora, algumas observações. Ao usar o verbo na primeira pessoa, você não deve colocar o pronome, né? E aí um negócio para a gente pensar. Quando a gente fala não deve colocar, é assim, não é que em algum momento você vai, né, ter que colocar, não tem por onde. Né? Não é que em algum momento você fala assim, não, não vou usar nada. Né? Não. Uma hora, uma vez, tudo bem, mas depois não muito mais, tá? Porque fica cansativo, tá? E uma ideia é usar o pronome num momento assim que de repente é bem necessário mesmo, né? Então sempre o verbo, né? Penso, apenas, creio. A gente vê esse tipo de recurso quando usa sujeito oculto, né? E esse tipo de escrita, né? De usar só penso, creio, gosto, é muito bem-vindo também, se vocês lembrarem, num texto chamado narrativo, né? Senão fica muito chato, muito repetitivo, né? Outra coisa, aqui eu também coloquei para vocês, para a gente brincar, né? Ninguém vem por meio de uma carta, né? Eu vou dizer, por meio desta carta, gostaria de conversar, é melhor. Eu, como aluno horrível, né? Sou aluno, né? Na posição de motoboy, vão falar, sou motoboy, né? Então, tomar cuidado, às vezes, não é que está errado da forma gráfica, da forma do português, né? Ortografia, não. O que está errado é do ponto de vista sonoro, fica muito esquisito, né? Tá? Dá um printzinho também para não esquecer. E aqui tem a carta, né? E na carta, todos os elementos que a gente viu, ouviu, estão aqui. Então, eu tenho a data, que é aquela lá que eu falei, né? Esse aluno fez na Unicamp, essa data aqui é bem propícia à data da segunda fase da Unicamp, né? Ele fez em Campinas, né? E esse texto foi em 2015. Então, o que ele fez? Como na proposta não pedia uma data específica, ele colocou simplesmente a data que ele estava participando do vestibular. Tá? Daí tem aquilo que nós chamamos, né, de chamamento aqui, né, de colocar o nome da pessoa, né, ou alguma forma de tratamento, prezados pais, alunos, professores. Aqui era exatamente com quem ele deveria conversar, isso estava dentro da proposta. Se vocês olharem também, não há linhas que foram puladas por um negócio muito óbvio. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, o número de linhas é muito pequeno e não dá para ficar pulando, né? E aí você perde exatamente, às vezes, um espaço que você poderia estar usando para atender a proposta. Então, ele não pulou, né? Não tem nada pulado, né? Daí ele vai para o texto, né? Atende a proposta, e aí eu tenho que saber uma coisa que nós vimos agora, né? A estrutura de uma carta. Né? Agora eu vou ter que adequar essa estrutura para a proposta que foi solicitada pela Unicamp. Tá? E aí eu tenho aquilo que eu falei para vocês, 1, 2, 3 parágrafos,
pelo tamanho do texto, né? Daí tem um agradecimento, e como ele fala em nome de um grupo de alunos, né? Então seria mais ou menos uma carta, né? Ele vai ter que se identificar aqui como é que chama? Um aluno que escreveu e ele escreveu o nome de um grupo, então ele tem que colocar grupo de alunos da escola, tá? Se eu olhar de uma forma mais criteriosa, eu separo aqui e eu tenho todos os elementos interlocutivos. Nossa, vocês, debatermos, pensarmos, consigamos, convidá-los, todos vocês, realizarmos e a todos. Olha que mais legal. Eu tenho uma visão do quanto que ele usou de elementos interlocutivos. Então, o vestibular, né, no caso a Unicamp, vai dizer, não, ele fez uma carta. Tá? Vamos lá. Aqui é a mesma coisa. E aqui eu separei esse texto para mostrar para vocês. Talvez esse outro candidato ele tenha um pouco mais aqui a escrever, e ele optou, né, porque essa carta supostamente foi enviada por e-mail para os pais, então ele optou de não colocar a data. Por quê? Ele queria deixar um espaço mais reservado para a produção do texto dele, né? Provavelmente aquela tomada de decisão que a gente fala, ó, nossa, a letra minha é muito grande, não vai caber nesse espaço, vou diminuir, mas mesmo assim não vou conseguir escrever todo o meu texto. Então tem que ter essa preocupação, essa sacada no momento que eu olho para a proposta, no momento que eu olho o número de linhas. Então ele já tomou essa decisão. E bem de uma forma bem sábia, porque não prejudicou nada o texto dele. Veja, é a mesma proposta do outro texto, tá? E, de novo, não pulou linhas, e aqui, de novo, ele se identifica como alunos da sala 3 do oitavo ano da série de ensino fundamental, tá? De novo, ó, olhando, olha quantos elementos eu tenho, né, de interrupção. Então, às vezes, o que é muito comum, o aluno acha, por exemplo, eu fiz essa estrutura, ou fiz essa estrutura, eu já fiz uma carta. Eu coloquei data, aí eu coloquei ali, mas não fez a interrupção. Então, a interrupção é fundamental, galera. Ó, isso é fundamental, tá? Para configurar como um texto em forma de carta argumentativa, tem que ter interrupção, tá? E aqui eu entro no material que está no Gig, que vocês vão me enviar até sexta. Daí toda a galerinha e a Júlia, daí vou deixar especificado, até sexta, Júlia Alatazianos, né? Sexta-feira próxima, vocês vão mandar naquele e-mail que tem lá, né, essa atividade, e escrever para mim essa carta aberta, né? Na verdade, desculpe, não é uma carta aberta, vamos fazer uma carta do leitor. É que a carta se divide em três tipos, né? Carta aberta, carta pessoal, né? E carta do leitor. São as cartas que são cobradas nos vestibulares, tá? Vamos dar uma olhada. Então, carta do leitor, né? O que seria essa carta do leitor? Provavelmente, todo texto chamado carta do leitor é porque ele assina algum jornal, assina alguma revista, ele é um leitor assíduo de algum, pode ser um jornal online, alguma coisa, o que sei lá, qual veículo que ele tem acesso, e se sente motivado, às vezes, uma matéria, com alguma coisa que foi publicada, estou falando na vida real, tá? A escrever uma carta, né, do leitor. E, normalmente, essa carta do leitor, é importante lembrar que todo mundo vai ler, né? O editor do jornal, os jornalistas responsáveis,
né? Enfim, os leitores do jornal, todo mundo ali vai ler essa carta. Tá? Então, na vida real, ela é publicada num outro veículo de comunicação. Né? Então, ela é publicada, por exemplo, no jornal, no veículo online, né, que a pessoa está lendo, né, ou numa revista também, pode ser uma revista online. Né? Então, ela é uma carta que tem sempre a incumbência de comentar algo que foi publicado naquele jornal. Tudo bem? Vamos lá. Então, definição. Algumas coisas para a gente marcar, e essa carta a gente não chegou a ver com detalhes assim, tá? Então dá sempre um printzinho, que é legal. Então, carta do leitor, né, é um tipo de carta, gênero epistolar, epístola é carta, tá? Veiculada geralmente em jornais e revistas, cujos leitores podem apresentar suas opiniões. É um espaço reservado em que as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Aquilo que eu falei. O redator vai ver, o editor vai ver, os articulistas vão ver, ou seja, o pessoal do jornal, mais os leitores. Né? Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, um feedback dos leitores. E aí, a gente está falando de uma carta real, né? Carta do leitor real. É muito importante para o jornal. Né? Às vezes ele publica um artigo, ou mesmo um articulista publica alguma coisa, ele quer ver o feedback, né? Ou seja, a resposta que a população pensou sobre, sei lá, tipo de comentário que foi feito. Tá? Observações. Né? Então, o objetivo do leitor é escrever uma carta para um jornal da cidade ou uma revista de circulação nacional, é tornar pública sua ideia e se sentir parte da informação. A gente faz um pouco disso nas redes sociais. Né? A gente não quer se sentir parte das redes sociais, às vezes, e comenta alguma coisa. Então, a carta tem esse mesmo objetivo. Né? O leitor, né, do jornal, né, que ele está acostumado a ler, né, se sinta parte integrante desse veículo de comunicação. Né? A carta do leitor é tão importante que pode ser fonte para uma nova notícia. Sim. Né? Então, isso ajuda muitas vezes o jornal, uma vez que ao expor suas considerações a respeito de um assunto, o destinatário pode acrescentar outros fatos, né, igualmente interessantes que estejam acontecendo e possam ser abordados. Né? Então, às vezes, é muito comum o articulista ou alguém que escreve um artigo, alguma coisa, de repente ele, sei lá, expõe uma ideia, uma visão sobre um assunto. E o leitor, no caso, a pessoa que vai escrever a carta, tem a possibilidade de colocar uma visão um pouco diferente. Né? Até muitas vezes abordar um assunto que nem foi abordado. Tá? Agora, deve-se ter muito cuidado ao redigir uma carta, pois será lida por muitas pessoas. Por isso, revise o texto e observe com atenção se há clareza nas frases, se os períodos não estão muito longos e se não há repetições de ideias ou palavras e se há erros de pontuação e grafia. Então, por quê? É um texto que vai ser lido por muitas pessoas, é um texto que fica exposto a um público que você não conhece, né? A gente fala sobre isso também na internet, né? Quantas vezes as pessoas publicam alguma coisa, deixam lá e um monte de erros, né? Triste. Vamos lá. E aqui, eu acho mais fundamental, para não se preocupar, né, apenas em dizer o que pensa, o que acha, mas dê um ponto de vista sempre, né, explicando com muita cautela, né, aquele assunto que você está querendo dizer. Quer dizer, não basta ficar, eu penso isso, quero isso. Não,
explique um pouquinho, porque você não gosta, sabe? Tente argumentar um pouquinho sobre isso. E se expuser fatos, e aí a gente está falando de um negócio muito triste atualmente nas redes sociais, se a gente disser alguma coisa, expondo algum fato na carta, que ele seja verdadeiro, tá? Beleza? Alguém quer perguntar algo? Segue em frente. E aí, De né? boa, Thomas. Oi, pode falar. De boa, né? A De carta boa. do leitor é escrita para ser publicada, né? Tem como público-alvo, inicialmente, os editores da revista ou do jornal, né? O jornalista é responsável pela matéria que você vai comentar, né? E por fim, os demais leitores. Então, se a gente tiver essa noção, vai tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, tem aqui, ó, caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Tem um monte de coisa de redundância, tá? Mas não tem problema. Foi aí, né, uma carta de alguém, né? E aqui, vamos imaginar, se eu sou um leitor desse jornal, eu consigo entender mais ou menos sobre o que ele está falando, né? Então, ele não só diz sobre a matéria, como ele diz um pouco sobre a matéria. Então, ele aponta, por exemplo, o que ele está querendo elogiar, mas ele também, né, diz um pouco sobre aquele assunto para que os outros leitores, e é isso que vocês vão ter que fazer, né, que tem que simular uma carta real, os outros leitores saibam sobre o que você está escrevendo, tá? Quando a carta, depois a gente vai dar uma olhada, quando a carta aparece, né, no veículo de comunicação, alguns jornais, algumas revistas, né, físicas, né, ou virtuais, colocam um título na carta. Vocês não vão colocar um título na carta, tá? Porque eles fazem isso, depois lá eles mudam alguma coisinha, e uma das coisas que eles acabam colocando é um título. Por quê? Porque para eles tem que ter um chamamento, tem que ter alguma coisa que se destaque, tá? Então, é muito comum, e isso é bacana de se dizer, que quando a gente lê uma carta, a gente olha e fala, nossa, tem um título aqui, tá? Tem um título porque o jornal colocou, vocês não vão colocar. Tudo bem? E poderia também ser uma carta de falar mal, né? Daí é a mesma ideia, né, de alguém falando mal, você não precisa falar bem, né? Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital goiana. O texto mostra completa falta de conhecimento dos autores que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. E aqui é aquela coisa sempre, né? A carta tem uma expressão que falou, ela bate e assopra, né? Olha, fala assim, lamentável texto numa revista como esta. Então, a crítica é sobre o texto, né? E aí tem um elogio sobre a revista. Pô, uma revista de qualidade, né? Tá? Maldito, né? Vamos lá. Estrutura. Eu nem vou repetir, galera. É a mesma coisa, tá? Local, data. Só que né, no que está em destaque, então, a introdução com menção à matéria. Por que você está escrevendo? Para quem? Que tipo de matéria que foi publicada, né? É, é um texto, uma reportagem, né? Por quê? Lembram dessa coisa? Guardem isso que eu estou falando.
sempre o leitor que olhar o seu texto, ele tem que entender sobre o que você está escrevendo, tá? Por quê? O leitor do jornal, na vida real, ele vai olhar para a sua carta e se ele não entender o que você está escrevendo, sua carta é inútil, tá? Então é importante ter essa noção. Toda vez que eu me reporto a um assunto que já foi publicado há mais tempo, eu tenho que ter noção que eu vou ter que lembrar um pouco sobre, sei lá, sobre o que eu estou escrevendo lá, sobre o assunto. Senão o leitor não consegue entender. Então, ó, introdução com menção à matéria, texto, reportagem, publicada com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto ao qual nos referimos, né? Dando importância à crítica que fazemos. Tá? Isso é mais legal. Né? Desenvolvimento com fundamentação da opinião por meio do uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. E aí é mais ou menos, né, igual, né, o uso de linguagem formal, né, isso é importante. Né? Pode até ter alguma palavra na carta, de repente, um neologismo, né, deixa entre aspas. Tá? E aqui pela internet, né, que é a linguagem mais nossa. Né? Ó, tá vendo? Não tem nada. Ó. Internet tem as próprias identificações dela. Prezado editor, né? Isso aqui é uma carta real, tá? Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso de pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação nesse tipo de local é extremamente informal e requer de nós, servidores públicos, conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas para nós ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Tá? Ó, ele assina também por iniciais. Por quê, galera? É o seguinte, quando eu escrevo um texto, tá? E esse texto é exposto num veículo de comunicação que tem uma amplitude, né? Isso na vida real, eu vou ter o direito de omitir quem eu sou. Porque, de repente, dada a matéria, eu não quero colocar o meu nome exposto. Então, eu tenho essa liberdade de publicar uma carta. Evidentemente, eu vou mandar o meu nome para o jornal guarda, segura esse nome, o jornal não pode, né, dizer quem foi, e você, na carta, no corpo da carta, você se identifica com ou um apelido, ou simplesmente a palavra um leitor, ou coloca, como ele colocou aqui, sei lá, a abreviação do nome. Né? Tudo bem? Legal. Vamos lá. Tem um exercício aqui, isso está no material de vocês, tá? Tem um exercício resolvido, né? Da UFG, adaptado. Então, ó, leia o texto a seguir. Instruções. Escreva uma carta do leitor a um jornal de circulação local, posicionando-se em relação à declaração expressa no texto a seguir, de que o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de encarar os fatos e lutarmos por aquilo que realmente desejamos. Para escrever sua carta, relacione essa declaração com o tema o medo de inovar e suas consequências na vida do sujeito. Então, ó, você tem que fazer uma carta sobre esse assunto, né? Para construir seus argumentos, relacione os fatos, os dados, fatos, que possam convencer, né, seu interlocutor e acatar, né, o seu ponto de vista. Considere as características interlocutivas, ó, tá vendo? Da interlocução próprias desse gênero. Observação, não identifique o remetente da carta, ou seja, não coloque o nome. Vamos lá. Então, tudo que está em vermelho aqui, né, galera,
que a gente chama de elemento interlocutivo. Ó, e ele vai escrever, né? Tudo é uma constante mudança, as pessoas mudam, o tempo muda, e aqui eu estou desconsiderando a questão da data ali tudo, tá? Só vendo o corpo do texto, né? Provavelmente a proposta aqui de Minas Gerais, ela evidencia mais o corpo do texto, porque provavelmente deve ter, galera, como é que chama? Vai ter um espaço bem menor do que o normal para escrever, né? Então, fez lá, né, colocou o remetente, né, sei lá, não vamos nos ater a isso. Então, agora, tudo que está escrito em vermelho são os elementos interlocutivos, tá? E isso é importante a gente lembrar, porque a carta, nesse caso, é marcada de uma forma muito, muito impressionante com a interlocução, né? Ó, devemos viver cada segundo intensamente, nada é perfeito e em nossas vidas surgem obstáculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Então, é uma carta um pouquinho diferenciada dada a proposta, tá? Tudo bem? Então, provavelmente, vai sair um título na hora lá do jornal, né? Bom, carta ao leitor. Aqui é mais, a gente não vai ficar lendo, né? Mas olha como sai no jornal, né? Então, tem o título aqui, Médicos Cubanos 1, Médicos Cubanos 2, e daí acontece um negócio também muito legal, né? Às vezes, saiu uma matéria sobre médicos cubanos, tá? Depois dessa matéria, alguém foi lá e escreveu sobre médicos cubanos. Mas, de repente, tem outro, né? Como é o caso aqui, ó. Eles optaram até de não se identificar, quer dizer, de não se manter no anonimato, ó. Colocaram o nome mesmo, né? E aí é uma outra visão. Então, nem sempre, isso aqui na situação real, né? Na vida como ela é, quer dizer, nem sempre vai ter uma carta só sobre um assunto. Às vezes o assunto foi tão polêmico que surgem várias cartas, né? Tá? Só para a gente ter uma ideia de como que é. Segue em frente, galera. Tcharam! Mais uma análise ali, para dar uma olhada. Senhor editor do departamento de cartas da revista, super interessante. Tá vendo? Cadê a data? Não tem. Né? Por que não tem a data? Porque aquilo que nós falamos, está escrevendo para um local, né? No caso, a revista, né? Que já tem a data dela. Né? Na última edição da revista, julho de 2011, tem um negocinho que eu chamo de feio, né? A gente vai julgar aqui, né? Na qual, né? Ficou feio, né? Onde, muito coloquial, né? Sempre falo para tomar cuidado com isso, esse pronome, né? Esse pronome não, né? Essa, como é que chama? Esse onde, né? Que a gente acaba utilizando, na verdade, ele vai funcionar com o mesmo tipo de o que, no qual, né? Então a gente sempre tem que trocar, né? Então, trocar um pouquinho. Então, na última edição de julho, na qual, ficaria melhor aqui, né? Ou em que, né? Ou mantendo na qual aborda sobre a meia entrada, uma coisa melhor ali, né? Para estudantes, acho válido algumas afirmações, mas não concordo com outras. Então, afinal, a venda de ingressos pela metade do preço atrai mais pessoas e isso acaba aumentando o lucro, apesar de ser 80% o número de pagantes. Por outro lado, os empresários responsáveis por esses locais deveriam entrar em acordo para que pelo menos 50% pagasse a meia. Na verdade, é assim, né? Dá uma olhada que ele vai expondo o assunto, ele vai expondo o que foi abordado, expõe a opinião dele, conversa com a pessoa
com quem publicou aí o artigo, a matéria, sei lá. Né? Bom, comentário 1, vamos lá. Então, trata-se de uma produção de texto dentro do gênero solicitado, né? Uma carta do leitor, uma carta ao leitor, né? Apesar de as características presentes serem suficientes para definir o texto como pertencente a esse gênero, elas são mal trabalhadas, são superficialmente, né? Depois a gente vai dar uma olhada, né? Colocadas. Comentário 2. Aqui a gente vai com uma profundidade, uma análise melhor, né? Então, ó, a interrupção, por exemplo, fica restrita ao vocativo, somente no início e no alto do texto. Por quê? Porque depois ele não conversa mais com essa pessoa. A interrupção acaba, né? Então ele coloca senhor editor, mas depois ele não recupera isso, né? E depois disso, ao longo da carta, essa marca de interrupção desaparece, né? E o texto se aproxima de um relato. E aí a gente volta com uma ideia mais tranquila, dando uma olhada, aquilo que aparecia correto, tal, sumiu, ó. Eu tenho aqui, né? Chamou aqui, depois vai conversando, colocando alguns pontos, mas é mais um relato. Não tem um grau de bate-papo, né? Ó, não há vocativos, não há marcas explícitas de que aquela carta foi escrita exclusivamente para uma determinada pessoa, né? Eu sei que especifica lá, mas como ele não mantém interrupção, isso desaparece, né? Em contrapartida a essas ausências, há no texto o predomínio de informações jogadas, mal fundamentadas, pouco desenvolvidas, superficialmente dispostas, o que mostra um cumprimento precário da instrução proposta. Então, lá, a manifestar-se um ponto de vista em relação à questão tratada, b. retomar argumentos do infográfico para dar sustentação à sua opinião, com erros de linguagem padrão e com passagens pouco claras, o aluno apenas escreve o que acha válido. Né? Tá vendo? Né? Ele vai só dizendo aquilo que ele acha, não tem uma argumentação sobre aquilo, tá? Então, comentário 1, comentário 2, comentário 3. Algumas afirmações, mas não concordo com outras. Afinal, a venda de ingressos pela metade do preço atrai mais pessoas. E isso acaba aumentando o lucro, apesar de ter 80%, né, o número de pagantes. Na verdade, aqui tem uma confusão, né? Ao final dessa frase aqui, a expressão nem explica que tipo de pagantes, né? Quem paga meia entrada? Quem paga a entrada inteira? Né? Parece que está todo mundo pagando, né? Então, o argumento de que meia entrada atrairia mais pessoas e, portanto, aumentaria o lucro, é bom, né? Mas não há nada desenvolvido, não tem desenvolvimento sobre isso. Né? E o comentário 4, né? Deveriam entrar em um acordo sem explicar, né, com qualidade, como seria esse acordo, que tipo de acordo, né, como ele funcionaria, por qual instituição ele seria regido, quem deveria fazer isso. Né? No terceiro parágrafo, né, outro exemplo de fraco desenvolvimento é, né, o empresário tem outras alternativas, como elevar os preços de serviços que são oferecidos pelo local, como alimentação, estacionamento, entre outros. E isso ajuda a minimizar as Eita, na hora de formatar. Porque esse aqui é do texto dele, desculpe, mas eu vou corrigir. Professor de português é chato. Esse é o texto dele, tá? Vamos lá. Bom, e aí, o último parágrafo, assim como os outros, né, ele é fraco, quase infantil. Ele diz: bom, isso é o que eu penso.
sobre a meia entrada para os estudantes. Sabe aquela expressão que a gente fala, ó, parece que acabou o assunto, né? Ó, é isso e acabou, tá? Às vezes a gente vai conversar com alguém, a pessoa está conversando, você fala, ó, mas e se fosse... Ah, não, é isso, acabou, isso que eu penso, basta. Então, é um negócio meio esquisito, né? Bom, e o comentário final, né? Então, a autoria da carta, que deveria ser de um leitor, quase não aparece. Ele deveria dizer, ó, leio constantemente, né? Essa revista, né? Então, essa imagem não é trabalhada, né? Não há cabeçalho, não há qualidade, enfim. Nem no que se refere às características típicas do gênero, né? Nem se refere ao cumprimento das exigências interligadas, inclusive com a utilização, o que é ruim, né, nessa produção textual. Ou seja, eu não consigo saber se é uma carta ou um relato, né? É um texto regular. Por que ele é regular, né? É um texto regular porque ele tem até uma característica de carta. Lembra alguma carta, mas, né, assina embaixo, né? Vamos lá. Agora, esse slide aqui, então, ó, a gente tem que ter em mente, ele tem que ser de natureza persuasiva, argumentativa. A carta é um gênero discursivo, né? Que o leitor manifesta a opinião dele, né? Sobre algum assunto que foi publicado, né? É um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, né? Então, eu faço por meio de uma carta mesmo, né? Porque eu não tenho como conhecer, às vezes, a pessoa do outro lado, né? Então, vai tender sempre a diversos propósitos. Como nós vimos lá, né? A carta falando sobre os médicos cubanos, cada um vai apontar algum aspecto, né, sobre aquela situação. Depois nós temos um resumo para ver um pouquinho. Então, a carta do leitor é um gênero usado por leitores de jornais, revistas, tal. Pois a linguagem da carta pode ser pessoal ou impessoal, né? Mas sempre, né, sempre utilizando aí a interrupção. Tem a proposta da Unicamp. Daí, se vocês quiserem dar um print nessa tela, é esse texto que vocês vão me enviar naquele e-mail que eu combinei com vocês. Deu para ouvir esse texto aqui? Ó, isso aqui foi uma proposta da Unicamp. Essa proposta está lá dentro da, como é que chama? Da, do Gig One, tá? Então, vamos dar uma olhada. Imagine que ao ler a matéria, cães vão tomar uma gelada com cerveja PET. Você se sente incomodado por não haver nela nenhuma alusão aos possíveis efeitos que esse tipo de produto pode ter sobre o consumo de álcool, especialmente por adolescentes. Como leitor assíduo, você tem que mostrar que você é um leitor assíduo, vem acompanhando debates sobre o álcool na adolescência e decide escrever uma carta para a seção leitor do jornal, criticando a matéria por não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool. Nesta carta, dirigida aos redatores do jornal, você deverá, né, primeiro, fazer menção à matéria publicada, de modo que, mesmo que não a tenha identificado, que não tenha lido, entenda a importância da crítica que você faz. Eu vou fazer uma consideração muito legal na Unicamp. Você vê que isso eu acabei falando para vocês, né? Então, vocês tiveram aula comigo, eu disse, ó, tem que sempre fazer uma menção àquilo que estava na matéria, né? Para quê? O leitor que leu há muito tempo lembre e o leitor que não leu a matéria saiba o que é. E você vê, ela
dar essa dica para você, né? Olha que legal. Ela poderia não colocar essa dica e ela dá essa dica para você. Depois, fundamentar a sua crítica com dados apresentados na matéria Vergonha Nacional, reproduzidos adiante. Bom, vamos lá. Assinar a carta, use apenas as iniciais do remetente. Tudo que está aqui é a proposta. Vocês têm que manter. Então, agora vocês vão imaginar uma situação real. Num belo dia, num domingo, sei lá, se abriu o jornal e se deparou com essa notícia. Isso é notícia. Tá? Eu tenho que ler porque existe um negócio muito fundamental. Né? Aqui, a notícia fala do lançamento de uma cerveja, né? Uma cerveja para cachorro. Né? E se eu não tiver lido essa matéria, que não ler essa matéria, eu não vou conseguir produzir o texto por um detalhe que é muito grave e alguns erraram. Daqui a pouco eu falo sobre o detalhe. Ó, nada é melhor que uma cervejinha depois de um dia, né? Agora, eles, os cães, também vão poder fazer jus a essa máxima. No mês de agosto, chega ao mercado a Dog Beer, cerveja criada especialmente para os amigos de quatro patas. Quem tem bicho de estimação gosta de dividir o prazer até na hora de beber com ele, aposta o empresário, dono, né, da marca. Para comemorar a final da Libertadores, a executiva APC, né, daí dá o nome dela, não só inicial, né, 40, né, corintiana roxa, né, quis inserir Manuelito, né, Manolito, seu labrador, na festa. Então, ela deu cerveja para o cachorro, tá? Ele tomou tudo, a cerveja docinha, com fundinho de carne, escreve uniformizado, Manolito, não só bebeu a gelada durante o jogo contra o Boca Juniors, como latiu sem parar até o final da partida. Tá? Bonitinho. Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia e Formação de Cervejeiros do Senai, no Rio de Janeiro, a bebida canina deita à base de malte, né, extrato de carne, não tem álcool, lúpulo nem gás carbono. Dá uma olhada, é uma cerveja sem álcool. Então teve gente que criticou a cerveja da notícia. Não é isso, não é isso. A gente já vai falar, né? Vamos ler a notícia. O dono da empresa promete uma linha completa de petiscos líquidos, que inclui suco, vinho, champanhe, né? A lista de produtos, né, humanos em versões animais não para de crescer. Já existem molhos, tempero para ração e até patê. O sorvete Ice Pet é uma boa opção para o verão. A sobremesa tem menos lactose, não tem gordura nem açúcar. Tá? Então, primeiro, eu vou identificar. Eu tenho que aprender a reconhecer os textos. Por quê? Porque na hora que estiver escrevendo a carta, eu vou falar sobre a notícia. Eu não vou falar sobre uma reportagem. E é uma notícia porque traz um assunto novo, eu tenho a manchete, eu tenho o olho da notícia, chamado de lead, né? E aqui eu tenho a notícia em si. Eu tenho que tomar um cuidado, por exemplo, não há na bebida PET, não há álcool. Então não é essa crítica que deve ser feita. Vamos voltar para a proposta agora de uma forma muito tranquila. É que o editor, né, ao colocar essa notícia, não criou nenhum texto falando sobre essa questão do álcool, isso que deixou incomodado. Né? Então vamos lá, ó. Você se sente incomodado por não haver nenhuma alusão aos possíveis efeitos que esse produto pode ter sobre o consumo de álcool, especialmente por adolescentes. Quer dizer, não há nada, né, que fale, né, sobre, por exemplo, sei lá, a notícia aqui, né, é interessante tal produto, não sei o que lá, o que é importante é que ele também não tem álcool, porque álcool é nocivo, sabe alguma coisa? Vendeu a notícia como um glamour. Olha, uma cerveja, e quem não foi muito atento, inclusive, não percebeu, né, que a cerveja não tinha álcool, tá? Eu
eu vou pegar aqui daí dar uns dados para a gente se pautar, e aqui são importantes. Quantas vezes já se embebedou? Nenhuma, uma vez na vida, menos de uma vez, né? Onde ficou embriagado? Se vocês derem uma olhada aqui, a gente fica mais embriagado com amigos, casa de parente, fora da casa dele. Fora do bar, as pessoas se embriagam mais, ó, se somar tudo isso aqui, né? Com quem bebeu, né? Olha só que dado interessante. Com amigos, 50%. Irmãos e primos, 26%. Pais ou tios. Se a gente tomar esses dados como base, vai ver que a gente bebe muito mais acompanhado, né, de pessoas próximas a nós, que beber sozinho, né? Então, são informações importantes que vocês vão ter que ler e usar isso como raciocínio. Vamos dar uma olhada numa redação acima da média, né? Então, ó, o nome lá, prezados redatores, acompanho diariamente esse jornal e não o leio apenas. Ó, quando ele fala acompanho diariamente, ele deu para nós um negócio importante, que é assiduidade. Tem que ser um leitor assíduo, né? Não basta você dizer leio muito. Leio muito não significa assiduidade. Então, acompanho diariamente esse jornal, ele é assíduo, né? E não o leio apenas, mas também me questiono sobre o conteúdo que é nele produzido. Dessa forma, ao renegar a posição de leitor passivo, né, me vejo na função, e aqui até de uma forma meio coloquial, tem a vírgula, né, ficaria bonito, vejo-me, né, na função de expressar meu descontentamento perante a matéria publicada no caderno cotidiano, e ele está dizendo, ó, onde foi publicada, no último dia 22 de julho, que tinha por objetivo informar sobre uma nova linha de cerveja para cães abarcada pela exploração de produtos de consumo humano que ganham versões para animais domésticos. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, galera. Ó, quando vocês forem fazer a Unicamp, vocês têm que ter uma leitura diferenciada. Então, vocês vão esquecer que isso aqui está na proposta e pensar como parte de um jornal. De onde ele tirou as datas? Daqui de baixo, ó. Tá vendo? Folha de São Paulo, 22 de julho. É como se fosse algo muito verdadeiro. Por isso que ele coloca as datas aqui, ó. No último dia 22, que tinha por objetivo, tá vendo? Ó, né? Daí ele diz, ó, algo muito importante, para mostrar que ele leu, né? Como se ela levasse, aqui, ó, a reportagem exalta a bebida para cães, como se ela levasse a outro nível o companheirismo do animal, né? Que agora acompanha o dono até na cervejinha de cada dia. Então, ele chama a atenção da matéria como se fosse a cerveja, o momento de beber glamorizado. Inclusive, o texto ilustra essa ideia por meio de um caso, de um cachorro que foi inserido pelos donos com sua cerveja especial na festa de comemoração por um time de futebol. Ele não menciona o time, porque ele é esperto, ele não vai se colocar em disposição, porque se ele coloca corintiano, alguém já para de ler. Fala de um time, né? Ó, sempre é muito legal, a ideia incomoda-me, né? Mas ele coloca de uma forma meio natural, me incomoda, sim, que não surja na matéria nenhum questionamento sobre consequências mais sérias desta banalização de consumo de álcool em nossa sociedade. Mesmo que a bebida de cães, olha como ele é esperto, gente, não possua teor etílico, né? A referência é clara. Então, ele mostra de uma forma muito legal que ele leu a matéria, né? E entendeu a matéria. Principalmente entre aqueles que possuem menos maturidade para avaliar suas atitudes. Dois pontos, os adolescentes. E aí ele passa a usar os dados que ele viu, né? E aí não é uma cópia. Você percebe que, de certa forma,
ele tem uma certa naturalidade em dizer algo, né? Dados de um estudo publicado no periódico Drugs and Alcohol, aqui, ó, que é isso aqui, ó, tá vendo? Ele faz a citação certinho, tá? E ele diz, mostram que 88% dos jovens brasileiros de 14 a 17 entrevistados na pesquisa já se embebedaram ao menos uma vez na vida, sendo um terço deles num período de 1 ano. Ó. Tá vendo, gente? Ele usa, não fica copiando o dado, ele usa o raciocínio, ó, né? Menos de um terço. Né? Bom, ó, sendo um terço deles, né? Um período recente de 1 ano. A pesquisa também revela que muitas vezes o contato com a bebida se associa ao ambiente familiar, já que quase 26% daqueles que afirmam ter bebido estavam em casa própria ou de parente quando o fizeram pela última vez. Olha que legal, galera. Ele não copia o dado, ele utiliza dos dados. Ele está falando de parente, né? Ó, ele vai juntar, somar os números que ele quer somar. Tá? Bom, além disso, 17% foram acompanhados por pais ou tios, o que denuncia a naturalidade com que tal atitude é encarada por seus responsáveis. Então, se agora até o cão está apto a compartilhar a bebida, como fazer com que jovens não se sintam ainda mais estimulados a abusar do consumo de álcool? Olha que legal, né? Não pretendo me colocar por meio dessa como um moralista, e aí é importante também, né? Ou defensor do que alguns chamariam de bons costumes. Né? E aí é legal, né? Ele não está querendo dizer, olha, sou um cara conservador. Não, ele está dizendo, ó, ele está preocupado, né, com outra coisa. Mas fico indignado, né, com o fato de que esse jornal não tenha proposto um debate relevante sobre o assunto e simplesmente transcreva um fato, que é a notícia, né, que contribui na institucionalização velada, né, discreta, né, do abuso do álcool por parte dos jovens. E aí não era para assinar com as iniciais, ele fez isso, tá? Tudo bem? Eu não vou ler isso aqui porque eu já comentei com vocês. O texto dele é excelente. Abaixo da média. Tem a data, mas está faltando o interlocutor aqui, ó. Tá aqui, não. Tem que ter aqui, gente. Caros redatores, nossa, ele é amiguinho dos redatores. Né? Eu sou um grande leitor. Grande leitor não é assíduo leitor. Tá? Pode ser leitor alto. Tá, desculpa. Mas pode ser qualquer outra coisa menos assíduo, tá? Grande leitor e apreciador de todo o trabalho duro que vocês fazem para publicar as suas várias reportagens, manchetes e reportagens. Porém, né, aí tem um erro de português, né? Uma matéria em especifica também, tem um erro ali, né? Publicada no dia 22 de julho deste ano, que se referia a uma bebida semelhante, não sei por que esse acento, né? A cerveja destinada aos cachorros me deixou um tanto quanto incomodado, ou melhor dizendo, indignado. Eu não tenho noção de que matéria é essa. Eu não tenho nem noção sobre o assunto. Eu não sei nada. Vou imaginar, se eu não lesse a matéria, eu não saberia. Né? A princípio, a reportagem não passava, não era uma reportagem. Olha só, não é uma reportagem, é uma notícia. Não passava de uma reportagem casual. A reportagem não passava de uma reportagem casual. Que isso, né? Mas conforme ia lendo, me sentia cada vez mais inquieto, pois a matéria acabou não trazendo nenhuma alusão sobre o consumo de bebidas alcoólicas e marcada errada entre os jovens de hoje. Que matéria é essa? Né?
Espero ouvir uma resposta sobre o motivo pelo qual vocês não mencionaram algo de tamanha importância, né, no texto. Não entendi. Não atendeu a proposta. E olha isso aqui, né, gente? Ai, desculpa. Dá uma olhada no lado, então. É uma vergonha para o Brasil ver que o número de pessoas, tá vendo? Ó, ele nem conversa, ele vai emitindo opinião. E o número de pessoas, número de menores consumidores de álcool cresce a cada dia. Eu já nem tenho mais a matéria, né, do cachorro. Antes do que se viram jovens bebendo escondidos, já de acordo com a lei, é algo proibido quando se é menor de idade. Hoje vemos menores bebendo sem preocupação alguma em lugares públicos, sempre cercados de amigos ou até mesmo dos pais e familiares. Afinal, quem não gosta de finalizar o dia com um bate-papo com pessoas agradáveis e uma cervejinha gelada na mesa? Gente, é algo super estúpido. É um texto, assim, que não é dissertativo, é um texto que está emitindo uma opinião, né? É um texto que não é carta, que seria importante, então não é carta, não é dissertação, é um texto, né? Lembra vagamente uma dissertação, mas não uma carta. Porém, não são todos que sabem seus limites e muitas vezes os ultrapassam. Chegamos a um ponto que a bebida foi tão banalizada que até os cachorros têm, eu nem corrigi aqui, né? Tem vários erros de português aqui, né? Os cachorros tem acento, né? Sem teor alcoólico, porém, ainda assim. Aqui fica a minha indignação, olha que bem, né? Aqui fica, aqui, deixa aqui, né? Com os brasileiros que permitiram termos chego a esse ponto de pensar que jovens bebendo é algo engraçado, normal, como se isso não os prejudicasse e não fosse algo ilegal, tá? E aqui, só para os comentários, nem vou ler, e eu vou fechar com esse slide, a gente troca uma ideia. É importante pensar sempre, né? Quando escrevemos, colocamos no papel muito daquilo que trazemos de nossa experiência de mundo. É como se nos inventássemos a cada linha, né? Pensando nisso, temos que ter bons textos. Tá, legal? Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Vou abrir o chat. Não. Oi, Ana Júlia. Vamos lá. Agora respondendo algumas perguntas. Ana Júlia pergunta se os critérios da redação não. Não. Porque como a Unicamp, ela tem duas grades. Ela tem uma grade chamada específica e tem uma grade chamada holística, né? Então, os critérios da Unicamp se pautam nesse aspecto, né? Específica é a proposta que ela pede, né? E holística é o português como um todo. Tudo bem, Ana Júlia? Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos combinar, então? Tem um material, não confundam, tá, galera? Presta atenção, ó. Há um material postado para vocês, quer dizer, aberto no Gig, que é esse tema de redação. Vocês estão aí, galera? Lê alguma coisinha, pelo menos. Senão vai dar pau. Tá, legal. Pode falar, Thomas. Tá. Então, vai ter no material do Gig, próprio do Gig, um material liberado que tem esse tema da Unicamp. Então, vocês vão escrever e enviar naquele e-mail, né? Eu vou colocar de novo aqui, né? E enviar no e-mail. Agora, escrever certo, né? Escrever errado, pelo
É assim, tá? E vou enviar até sexta-feira, tá? Essa redação, veja bem, essa redação eu vou já começar a usar como contagem de nota, né, para sexta-feira que vem, essa. E tem uma outra que eu postei ontem, e aí eu deixei a data para ela para daqui 2 semanas, que é a outra redação nossa, tá? Então a gente já tem duas, uma para essa semana e uma para a semana que vem. Semana que vem eu entro com mais algum detalhe, a gente discute um pouco mais essa redação, essa proposta que eu deixei. Então, assim, quem não quiser aguardar na semana que vem a redação que eu postei ontem, tá? Que não é a carta, dá para esperar tranquilamente, tá? Então nós temos como é que chama? Duas propostas, tá? Uma proposta da carta, então, ó, carta para sexta, tá? E tem uma proposta de ativismo para para 15 dias, tá? Ficaram com dúvida, quer perguntar alguma coisa? Vocês viram que ali eu mostrei como é que se faz, inclusive, essa carta do ativismo. Sim, Júlia. Sim. A Júlia perguntou se do ativismo social é modelo Enem. Tá certinho. Tá. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, né, perguntem, né? Vocês viram uma boa redação desse tema que vocês vão fazer. Vocês viram uma redação abaixo da média. E isso, eu não vou lembrar agora, mas está. Qual que você está falando, Júlia? Da qual está na parte do conteúdo? Ah, tá, legal. Tá, estão falando entre vocês. Então, vocês viram uma redação acima da média, uma redação abaixo da média, né? E viram uma redação anulada. Então, a gente já sabe, pelo menos, o que não pode fazer, né? Então, mantenha interrupção, né? Mantenham essa coisa do texto que vocês supostamente leram, né? Tem que ler, né, como se fosse uma notícia, tem que ler o outro como se fosse um texto que vocês receberam, leram em algum outro lugar. Tá? Utilizem os dados. Utilizar dado não é colocar o dado literalmente, né? É trabalhar daquela forma que foi feita lá, a pessoa analisa, escreve de uma forma diferente, né? Enfim, tá? É mais isso. Tá legal, galera? Uma boa semana para vocês, tá? E fiquem bem aí, se cuidem, tá? Um abraço, beijos. Valeu, Thomas. Boa semana. Ou igualmente. Bom final de semana, né? Bom final de semana para todos nós. Tá? Bom final de semana, galerinha. Um beijo, um abraço.